19ª sessão extraordinária do ano de 2021, 8 de novembro do ano de 2021. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves do Céu. Presente. Declaro aberta a presente sessão extraordinária. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas aos projetos constantes em pauta. Não, tem que fazer o requerimento de dispensa. Requerimento de dispensa da suspensão regimental? É. A solicitação verbal para dispensa da suspensão regimental está em votação. Votação simbólica, maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento verbal para dispensa de suspensão regimental foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta. Projeto de lei número 112/2021, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alteração na lei número 4.116/2020 para reduzir o orçamento da Câmara Municipal de Amparo na forma que especifica. O projeto, a senhora secretária, eu acho que seria importante dar uma lida, ler o projeto de lei, por gentileza. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dos vereadores dessa excelentíssima Câmara o incluso projeto de lei que dispõe sobre alteração na Lei 4.116/2020 para reduzir o orçamento da Câmara Municipal de Amparo na forma que especifica. Projeto de lei número 112/2021. Dispõe sobre alteração na Lei 4.116/2020 para reduzir o orçamento da Câmara Municipal de Amparo na forma que especifica. Artigo 1º. O orçamento da Câmara Municipal de Amparo, contido na Lei nº 4.116, de 24 de novembro de 2020, fica reduzido em R$ 650 mil, mediante anulação parcial da dotação 011200056003000449051000. 650 mil. Artigo 2º. Em razão da anulação informada no artigo 1º dessa lei, o repasse de duodécimos deste exercício será reduzido em partes iguais, segundo a quantidade de meses que ainda resta. Artigo 3º. Em decorrência da anulação informada no artigo 1º desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 650 mil. A dotação orçamentária 12.30315.4520036201449051001, através da anulação parcial da dotação 0101012200560034905101. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O projeto de lei está em discussão. Eu gostaria de salientar o seguinte, para agilizar o processo, que a Câmara Municipal, nós da Câmara, apresentamos um projeto visando a redução do orçamento, o qual foi vetado pelo Executivo, conforme essa casa deve lembrar. Por motivo de entender que tal medida deveria ser tomada pelo Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo. Nos meses de setembro e outubro, houve devolução do duodécimo do valor de 475 mil dessa casa para com a Prefeitura, né, em 2 meses de 475 mil, mês de setembro e outubro. O projeto, ora apresentado, né, ele visa a redução de 650 mil referente à anulação da dotação para a construção do prédio da Câmara, neste exercício. Acredito que a justificativa lida está bem esclarecedora. Então, eu peço a todos que aprovem o projeto, que isso daí é de uma forma para que a gente consiga não fazer da forma que a Prefeitura manda o subsídio, a gente devolve o subsídio, havendo essa redução, não haverá mais essa necessidade.
O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 112/2021 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de resolução número 12/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que acresce o artigo 103A à resolução número 400, de 26 de junho de 2012, na forma que especifica. Eu solicito à primeira secretária que efetue a leitura do projeto, por gentileza. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 103A, resolução número 400, de 26 de junho de 2012, com a seguinte redação. Artigo 103A. Quando houver feriado ou ponto facultativo em segunda-feira da sessão legislativa ordinária, a sessão ordinária poderá ser realizada no primeiro dia útil subsequente, se protocolado o pedido subscrito pelo mínimo de 2/3 dos vereadores, até às 17 horas da quarta-feira da semana antecedente. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. O projeto de resolução está em discussão. Eu gostaria também de colocar em pauta para os vereadores e de forma esclarecedora, né, que neste mês de novembro, por exemplo, nós tivemos um feriado e um ponto facultativo. De 4 sessões, nós estamos reduzidos praticamente a 2 sessões. Então, isso aí está atrapalhando o andamento dos trabalhos dessa casa. Então, conforme foi colocado, volta um pouquinho, doutor, por gentileza, na folha anterior. Então, somente quando houver um feriado ou um ponto facultativo na segunda-feira, se houver concordância dos vereadores e 2/3, nós poderíamos realizar uma sessão ordinária da Câmara no dia subsequente, na terça. Se for feriado na segunda e na terça, nós poderíamos realizar na quarta, mas isso somente mediante a aprovação de 2/3 dos senhores vereadores, né? Eu acho que está bem claro isso daí. Então, eu continuo colocando em discussão o projeto de resolução. O projeto de resolução 12/2021, votação nominal, maioria simples, está em votação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José... Não. Não voto. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de resolução 12/2021 foi aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria em pauta, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Muito obrigado a todos. Boa noite.